O ex-presidente Jair Bolsonaro divulgou imagens do momento em que uma oficial de justiça entra na UTI do hospital para intimá-lo pessoalmente a mando do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. No vídeo, Bolsonaro faz um longo desabafo sobre os abusos cometidos pelo ministro. O senador Rogério Marinho protestou. Repulsivo e repugnante esse tipo de utilização do aparelho do Estado para perseguir adversários políticos. Na falta de autocontenção de membros do STF, é urgente uma reforma judicial em defesa da democracia. O senador Flávio Bolsonaro publicou uma imagem com duas manchetes lado a lado. A primeira era: entre um exame e outro, oficial de justiça caça Bolsonaro no hospital. E a segunda era: justiça fica 6 anos sem encontrar bolos e a ação por dano ao patrimônio é extinta. O senador disse: entendeu? O deputado Marcel Van Hatten protestou na tribuna da Câmara e disse: Jair Bolsonaro é intimado dentro da UTI por ordem de Alexandre de Moraes. Mais uma ilegalidade e desumanidade, mais um inacreditável abuso de autoridade. Lei número 13.105, de 16 de março de 2015, Código de Processo Civil. Artigo 244. Não se fará a citação salvo para evitar o perecimento de direito de doente, enquanto grave o seu estado. CPI do abuso de autoridade já. Eu assisti agora há pouco, ainda estou impactado com as imagens de Jair Bolsonaro sendo intimado a mando de Alexandre de Moraes dentro da UTI do hospital. Eu nunca imaginei ver algo tão desumano e cruel, ser possível, mas Alexandre de Moraes consegue sempre se superar. Toda a minha solidariedade ao ex-presidente Jair Bolsonaro, porque o que fizeram com ele eu não desejo para nenhum dos meus piores adversários, até porque eu não gosto de falar de inimigos, inclusive da esquerda, que muitas vezes nos ataca de forma vil. Mas deputado Sargento Faur, numa UTI, mandar numa UTI oficial de justiça, ilegalmente, porque o artigo 244, inciso 4 do Código de Processo Civil proíbe esse tipo de intimação, é algo que supera qualquer critério, inclusive de crueldade ou de desumanidade. Me perdoe, senhor presidente, eu sei que o tempo aqui é para discussão do projeto, mas estou tão impactado com as imagens que eu não poderia deixar de lamentar esse fato grotesco que assisti há pouco pelas redes do ex-presidente Jair Bolsonaro. O senador Cleitinho se manifestou em vídeo e disse: o cúmulo do absurdo, Bolsonaro sendo intimado na cama de uma UTI do hospital. O deputado General Pazuello disse: desumano e cruel. Nem mesmo na UTI, após uma cirurgia de 12 horas, deixam o presidente Bolsonaro em paz. Aos 70 anos, lutando pela sua recuperação, ele ainda enfrenta tamanha perseguição política. Um oficial de justiça foi até a sala em que estava para notificá-lo de um processo. Isso é inacreditável. Até quando vamos tolerar essa perseguição covarde contra um líder que tanto fez pelo Brasil? Chega de injustiça. Jair Bolsonaro representa os valores conservadores do povo brasileiro e que milhões defendem: família, liberdade e patriotismo. Não vamos nos calar diante dessa tirania. Olha que covardia. Olha isso aqui. Oficial de Justiça. A citação sobre uma ciência dos crimes da acusação e a intimação de apresentar a defesa prévia no prazo de 5 dias. 5 dias. Eu tenho 5 dias para apresentar. Você quer só precisar disso, por favor, tá? Eu tenho 5 dias para apresentar a minha defesa prévia. 5 dias. É isso mesmo? O senhor é advogado, né? Não, não sou advogado, não. Não, digo assim, o senhor é advogado com esse prazo, né? Em nome do senhor. 5 dias. Então eu quero fazer uma pergunta aqui, se esse pessoal aqui também será intimado e vai ter 5 dias. Olha isso aqui, gente. O presidente do INSS é investigado por fraude de 6 bilhões de reais. É isso mesmo.
tomando dinheiro de aposentados aqui no Brasil. Aí, olha aqui, irmão de Lula aparece como vice-presidente em sindicato ligado ao esquema de 6 bilhões do INSS. Faço a pergunta, esse pessoal aqui será intimado? Terá 5 dias para responder? Pois se eles não forem intimados pela justiça, aqui na Comissão de Fiscalização do Senado, nós vamos convocar essa turma aqui para poder esclarecer por que estava descontando dinheiro de aposentado. Vamos para cima. O deputado estadual Gil Diniz comentou: mesmo na UTI, perseguição contra Jair Bolsonaro não dá trégua. Hoje, o Brasil testemunhou mais um capítulo sombrio da escalada autoritária que se impõe sobre aqueles que ousam enfrentar o sistema. Mesmo hospitalizado em uma UTI, debilitado e em recuperação, o presidente Jair Bolsonaro foi intimado por uma oficial de justiça a mando do Alexandre de Moraes, um gesto que ultrapassa os limites da humanidade e do bom senso. A intimação, realizada em um momento de fragilidade extrema, não é apenas um ato jurídico, é uma tentativa de Alexandre de Moraes demonstrar força, uma tentativa de humilhar e enfraquecer politicamente quem representa milhões de brasileiros. A justiça, que deveria proteger os cidadãos hoje, é usada como instrumento de intimidação e perseguição. Não podemos nos calar diante desse tipo de abuso. Hoje é Bolsonaro, amanhã pode ser qualquer um de nós. O que está em jogo é o Estado de Direito e as liberdades civis. Diniz acrescentou: não há palavras suficientes que possam descrever com precisão esta cena. Torno a repetir o que escrevi no tweet anterior. Nem os criminosos mais perigosos do Brasil são tratados dessa forma. A questão do dono do STF há muito tempo é pessoal e não há mais limite algum para satisfazer os próprios desejos até notificar um ex-presidente com 70 anos de idade se recuperando numa UTI após a 6ª cirurgia em decorrência da tentativa de assassinato do membro antigo do PSOL. A crueldade, a perversidade de Alexandre de Moraes foi vista mais uma vez na data de hoje, com a intimação entregue pelo oficial de justiça num leito de UTI. É isso mesmo, meus senhores. Esse senhor que coloca na cadeia velhinhos, velhinhas, mães de família e quem ele assim bem entende, mostrou mais uma vez na data de hoje que ele não tem nenhum limite, que a Constituição, o nosso código de leis, para ele pouco importa. Vocês estão acompanhando a recuperação do presidente Bolsonaro após uma cirurgia onde ele fica na sala de cirurgia por 12 horas. Uma cirurgia que é decorrente das complicações do atentado à vida do então candidato à presidência da República, Jair Messias Bolsonaro, em 2018. Será mesmo que Moraes não aguentava esperar até a semana que vem para entregar essa intimação? Será mesmo que o objetivo desse senhor, que é um funcionário público, por mais que ele ache que ele está acima do bem e do mal ou de qualquer lei, será que o intuito não era justamente causar uma complicação no quadro de saúde do presidente Jair Messias Bolsonaro? Fica aqui essa questão e o nosso asco, o nosso repúdio de atitudes como essa. Provavelmente não é dessa maneira que ele trata os piores facínoras desse país, os piores corruptos, bandidos, traficantes deste país. Para o seu adversário político, Jair Messias Bolsonaro, não há direito humano nenhum a ser respeitado. E ele prova isso mais uma vez com a sua crueldade na data de hoje. E isso o Brasil está vendo. Você não precisa ser simpatizante do presidente Bolsonaro. Você não precisa ser eleitor do presidente Bolsonaro para constatar, para ter essa convicção da crueldade e da perversidade
que esse senhor pode cometer contra quem quer que seja. Hoje, mais uma vez, o presidente Bolsonaro foi vítima, dessa vez num leito de UTI, dentro de um hospital, se recuperando de uma cirurgia que podia ter lhe custado a vida. Fica aqui o nosso repúdio e essa reflexão a todos vocês. Um abraço e fiquem com Deus. O deputado Bibo Nunes protestou na Câmara e disse pelas redes sociais: desumano. Denunciei na Câmara dos Deputados a absurda intimação judicial entregue a Bolsonaro, ainda internado na UTI. Isso é justiça? Isso é respeito? Mesmo debilitado, o ex-presidente foi alvo de uma ação do STF que ultrapassa todos os limites da dignidade humana. Até quando vamos tolerar esse abuso de poder? O vereador Major Vitor Hugo disse: em pleno leito de UTI, em recuperação de uma cirurgia, Bolsonaro foi intimado. A falta de humanidade choca o mundo. Eu quero aqui dizer, mais um grande absurdo, mais um dos muitos absurdos que vivemos nesse Brasil. Acreditem, oficial de justiça está perseguindo Bolsonaro no hospital. Ele está na UTI. E o oficial de justiça quer que, no momento que ele vai fazer um exame, intime ele, que ele assine um documento. Que absurdo é esse? Que respeito existe no Brasil? Será que por quê? Várias pessoas já morreram, vítimas do 8 de janeiro, quando o primeiro foi o Clesão. Quantos já morreram? É isso, não existe respeito à vida, não existe respeito à saúde, à doença, a nada. Agora, intimar o presidente Bolsonaro, perseguir, estar à caça de Bolsonaro em pleno hospital, revela o que é insensatez. Obrigado. O diretor regional da Abrajuc, Luiz Cláudio, disse: o que vocês verão é uma das cenas mais grotescas da história jurídica brasileira, passando por cima de todos os direitos e garantias fundamentais, da dignidade da pessoa humana, do direito à saúde, etc. Uma oficial de justiça intimou Bolsonaro em uma UTI. Nunca imaginei ver isso. O advogado Fábio Weingarten afirmou: é inconcebível um oficial de justiça entrar num leito de UTI cujo paciente passou há 9 dias atrás por uma cirurgia de mais de 11 horas, exigindo total cuidados ininterruptamente. É querer mostrar autoridade. Quem tem autoridade não precisa mostrar nem exacerbá-la. O dia de hoje fica marcado como mais uma aberração para a triste biografia jurídica do Brasil. O deputado estadual Fred Rodrigues publicou o vídeo e disse: essa cena surreal acabou de acontecer numa UTI de um hospital em Brasília. Amando de Moraes, uma oficial de justiça, visivelmente constrangida, entra na UTI para notificar Bolsonaro sobre o processo que responde no STF. Moraes não poderia esperar ele se recuperar de mais uma cirurgia para reparar as sequelas do atentado que sofreu de militante de esquerda? Alguém tem notícia de uma pessoa no Brasil sendo citada dentro de uma UTI? A injustiça tem pressa. Eu estarei falando sobre a matéria, mas há uma situação nesse parlamento que me assusta: a falta de humanidade. Um cidadão internado na UTI, medicado numa situação psicoemocional abalada, para decorrer um prazo a partir do momento da intimação, estando ele internado. Isso é um absurdo que eu nunca imaginei que deputado aqui ainda defenderia esse oficial de justiça e essa justiça brasileira com esse tipo de afronta a um cidadão que lidera esse país de norte a sul, chamado Jair Messias Bolsonaro. Bolsonaro, nosso respeito. Judiciário brasileiro, o meu total repúdio a esse ato absurdo e desumano.
O ex-senador Arthur Virgílio Neto disse: seja quem for o autor da exigência, interpelar judicialmente alguém que está em uma UTI se recuperando de uma cirurgia que só foi necessária por complicações de um ataque à faca, sofrido ainda durante a campanha presidencial, é mais do que uma afronta, é um ato profundamente antiético. A que ponto chegamos quando se ignora até mesmo o estado de saúde de um ser humano para seguir adiante com perseguições políticas? Não estamos mais diante de uma justiça, e sim de um mecanismo de opressão travestido de legalidade. Um abraço fraterno, Jair Bolsonaro. O advogado Paulo Antônio Papini observou: a pressão de Bolsonaro subiu a 17/9 no momento de sua intimação por oficial de justiça na UTI. Parece que o inominável quer aumentar sua coleção de cadáveres, incluindo aí, obviamente, o Clesão. Senhor presidente, vários absurdos acontecendo no Brasil. Alexandre de Moraes tem a capacidade de enviar oficiais de justiça para tentar intimar o presidente Bolsonaro no UTI. Para imaginar que isso é pouco, operações da Polícia Federal, mais uma vez, a árvore e o fruto fazem parte do mesmo gênese. Está aí o irmão do descondenado Lula sofrendo a operação da Polícia Federal. 6.4 bilhões é a suspeita de fraude. Descondenado Lula, imaginando que o Brasil tem pouco bandido, exportou uma condenada lá do Peru para ter asilo no Brasil, protegendo o bandido. Este é o papel do Lula. E nós vendo tudo isso acontecer aqui no Congresso Nacional, para concluir, presidente. Concluir, deputado. Nós vendo tudo isso que acontecer no Congresso Nacional, num país que não pode se chamar de democracia ainda. Inocentes continuam presos, mesmo tendo mais de 260 votos para pautar a anistia. O que é que o presidente dessa casa está fazendo que não coloca para votar? Está viajando para o exterior. Está escondendo de quem, presidente? Anistia já. Deputado. A vereadora Fernanda Lubac respondeu à deputada Érica Hilton, que apoiou a atuação do ministro, dizendo: mimimi, é parlamentar brasileira ficar se queixando por não conseguir alterar um documento americano. Uma oficial de justiça entrar em uma UTI para intimidar, constranger e humilhar um presidente da República que passou por 7 cirurgias depois de sofrer uma facada por um militante do seu partido ultrapassa todos os limites, em qualquer democracia. O mimimi será grande com a vitória da direita em 26. Vocês estão trabalhando para isso. O senador general Hamilton Mourão, ex-vice-presidente de Bolsonaro, disse: o STF do Brasil age de maneira cruel e desumana ao intimar o presidente Jair Bolsonaro em um leito de UTI. Bolsonaro não oferece risco para ninguém e hoje luta pela sua recuperação. Um pouco de respeito e solidariedade é o mínimo que esperamos. Basta dessa perseguição. Nesse momento, e cumprimentar todos os deputados que tiveram nessa manhã em frente ao hospital orando pelo nosso presidente Bolsonaro, que está lá enfrentando uma luta, recuperando, e também ser aqui bem taxativo a forma com que ele foi também afrontado no hospital, recebendo ali a situação que ele está, recebendo ali o oficial de justiça. É lamentável isso que tem acontecido. Eu, como deputado no PL, representando aqui o deputado Eduardo Bolsonaro, amigo sempre do presidente, é lamentável o que está acontecendo no nosso país. Queria deixar esse registro aqui e que fosse divulgado na Voz do Brasil, senhor presidente. Muito obrigado, deputado. O ex-deputado Deltan Dallagnol analisou: Moraes pode intimar Bolsonaro na cama da UTI? A essa altura, é de se perguntar se o ministro Alexandre de Moraes perdeu a capacidade de ler. Código de Processo Civil, artigo 244. Não se fará a citação salvo para evitar o perecimento do direito. Inciso 4. De doente, enquanto grave o seu estado. Como todo mundo sabe que o ministro ainda consegue ler,
trata-se apenas de mais um abuso, de mais uma ilegalidade, das mais perversas e diabólicas que Moraes já fez até hoje. A justificativa para a citação? Bolsonaro participou de uma live no hospital ontem. Abre aspas, a divulgação de live realizada pelo ex-presidente na data de ontem demonstrou a possibilidade de ser citado e intimado hoje, fecha aspas, disse o Supremo. Sim, ministro Alexandre de Moraes, porque uma pessoa doente em tratamento na UTI, fazendo algo que lhe agrada e que pode melhorar seu humor, é exatamente igual a passar pelo choque, perturbação e agonia de receber uma intimação criminal e saber que agora você tem 5 dias para apresentar sua defesa no processo que pode lhe jogar na cadeia. Já estão faltando palavras para descrever o que o Supremo está fazendo no país. O jornalista da Malásia, Ian Miles Cheong, disse: Alexandre de Moraes é seriamente doente. Aquele ministro do Supremo Tribunal Federal enviou um oficial de justiça à UTI para ordenar que Jair Bolsonaro apresente sua defesa preliminar em apenas 5 dias naquele caso de golpe, onde ele pode pegar mais de 20 anos de prisão. E Bolsonaro mal saiu de uma cirurgia de 12 horas para tratar problemas estomacais que continuam piorando desde que ele foi esfaqueado por um maluco de extrema esquerda durante a campanha de 2018. O deputado Reinaldo Stefanes protestou da tribuna e disse: essa perseguição tem que acabar. É doentio o que Alexandre de Moraes faz. Essa situação é doentia por parte de Alexandre de Moraes. Obrigado, presidente. Todos nós sabemos que o presidente Bolsonaro fez uma cirurgia de 11 horas no domingo, fruto ainda de uma facada de um doente da esquerda. E agora, hoje, você veja a psicopatia, a perseguição de Alexandre de Moraes. Mandou o oficial de justiça no hospital na UTI. Não pôde entrar em função do horário de visitas que não era aquele. Mas essa perseguição tem que acabar. É doentio o que Alexandre de Moraes faz. Esperasse mais até segunda-feira, que ele deve ter alta do hospital, para mandar o oficial de justiça. E não mandar o oficial de justiça na UTI no hospital. Ele quer acelerar um processo de cassação, quer dizer, de prisão de Bolsonaro, mas ele tem essa doença, esse ódio, que ele não se controla. Ele tem que voltar a si. Não é a hora, depois de uma cirurgia de 11 horas, uma questão de humanidade, uma questão de bom senso, e até porque o Código Civil brasileiro, artigo 244, proíbe você de mandar alguém ser intimado quando está em situação grave no hospital. Essa situação é doentia por parte de Alexandre de Moraes. Obrigado, presidente. Obrigado, nobre. O jurista Fabrício Rebelo ironizou: intimação durante internação na UTI temos. É a pujante ordem jurídica e democrática de Oceania. O médico Francisco Cardoso, conselheiro do CRM de São Paulo, afirmou: entrar numa UTI para intimar paciente é uma completa violação das regras de segurança hospitalares, das regras contra infecção hospitalar, paciente seguro, violação bioética grave. Que máscara de pano é essa que ela usa? Um hospital não deveria permitir isso. Falta de respeito com paciente grave. Isso é um absurdo, independentemente de quem seja a pessoa, partido, etc. Não é possível admitir isso num país dito civilizado. Virou selva. O deputado José Medeiros disse: ministro Alexandre, tudo tem limite. Acredito que seja o primeiro caso de alguém notificado na UTI por um oficial de justiça. A internauta Rose disse: trabalho em hospital há muitos anos. Passei parte da minha vida dentro de UTI, cuidando de quem está entre a dor e a esperança. E em todos esses anos, eu nunca vi alguém ser intimado judicialmente dentro de uma terapia intensiva, porque até a justiça, quando ainda tem um pingo de bom senso, sabe que há limites. Levar um oficial até um leito de UTI não é dever, é crueldade, é desrespeito, é abuso travestido de autoridade. O deputado Nicolas Ferreira disse: um deu entrevista na UTI, o outro na cadeia. A deputada Júlia Zanata afirmou: adentrar uma UTI para intimar Bolsonaro foi o auge da psicopatia.
O deputado Felipe Barros disse: ao lado de Bolsonaro, a justiça e a democracia também estão na UTI. Uma afronta extrema a ele e aos brasileiros de bem, essa intimidação disfarçada de intimação. O deputado acrescentou: ainda ontem, mais um levantamento voltou a confirmar. Só Bolsonaro derrota Lula em 26. Hoje, na UTI, o maior líder da direita no Hemisfério Sul recebe uma intimidação disfarçada de intimação. Bolsonaro sairá de seu leito. A democracia e a justiça talvez continuem na UTI. O deputado Coronel Assis disse: realmente isso passa uma imagem ruim da justiça brasileira para todo cidadão. Senhor presidente, só registrar também aqui a nossa indignação por, com certeza, essa falta de humanidade, né, por parte do Poder Judiciário, aí, no caso o STF, em razão dessa intimação aí junto ao presidente Bolsonaro, que se encontra enfermo dentro de uma UTI, né, e que realmente isso aí passa uma imagem ruim, né, da justiça brasileira para todo cidadão. E com certeza, né, ninguém nunca se furtou, né, em ser citado ou ser investigado ou que qualquer coisa que venha da justiça para com qualquer um, homem ou mulher do conservadorismo e da direita brasileira. Tanto é que Bolsonaro foi intimado lá na UTI pelo oficial de justiça cumprindo o seu papel, né? Rezamos e oramos a Deus que esses profissionais da justiça, esses oficiais, não estão sendo aí pressionados para que possam tomar essas medidas que passam uma imagem muito ruim da justiça que é entregue aos nossos brasileiros. O senador Magno Malta se manifestou em vídeo e disse: o sistema envia um oficial de justiça para notificá-lo em nome do STF. Até onde vai essa perseguição? O Brasil está vendo. E não vai esquecer. Estamos falando de lei. Mas lei para que país? Para esse país aqui? Cumprir? Eu estou falando de lei porque vai parecer que eu estou saindo do assunto, mas eu não posso me calar diante de tanta canalice praticada pela justiça do Brasil. Justiça não pode chamar essa baboseira de justiça. E não pode chamar esse monte de cínicos, de ministros. Está aqui, na coluna do Paulo Capelli. Oficial de justiça procura rodeando o hospital para notificar Jair Bolsonaro na UTI. Cara entubado. Canalhas. Urubus, abutres. Canalhas. Sem sentimento. Olha o que diz a lei. A lei diz, artigo 244, não se fará citação, salvo para evitar o procedimento do direito. Artigo 1, de quem estiver participando de ato ou culto religioso, você tem que esperar o culto acabar, ou a missa acabar, de cônjuge, de companheiro e de qualquer parente de morto, consanguíneo ou afim, em linha reta ou linha colateral, em segundo grau, no dia do falecimento e nos 7 dias seguintes. 3, de noivos, nos 3 primeiros dias seguintes ao casamento. O 5º, de doente, enquanto grave o seu estado. Jair Bolsonaro tem 15 dias de uma cirurgia invasiva de 12 horas, fruto de uma facada programada, dada por um canalha, a serviço da politicagem desse país, e um dos destruidores da nação brasileira, que fez escoar o dinheiro, preso na Lava Jato, preso no Mensalão, dando uma entrevista de cara dura, disse: nós erramos muito, PT, erramos até na facada. Essa perseguição implacável a Jair Bolsonaro, a sua família, mas Jair Bolsonaro ainda sofre os efeitos dessa facada dada por Adélio, o homem mais importante do Brasil, o mais guardado, o mais protegido. Não dá para quebrar o sigilo dele, dos telefones, nem dos advogados. Na OEA eu fui falar sobre o Adélio, tomei um processo no Supremo, que me protege, que me deu outro processo. Abutres de capa preta, 1000 vezes canalhas. Vossa Excelência, me desculpa, audiência, não é para tratar desse assunto, mas nós estamos falando de lei. Que lei? Qual Constituição? Aonde? Para quem cumprir a lei? Para os caras que sentavam nessas cadeiras aí, pelo amor de Deus, como um santinho ou uma santinha de pau oco, mentindo, estelionato judicial, para poder ser aprovado, e depois ser aprovado no plenário, e ser mandado para guardar a Constituição. Há uma perseguição implacável a Jair Bolsonaro. É um absurdo isso.
O deputado Osmar Terra protestou. Não é justiça, é injustiça o que se está fazendo nas circunstâncias em que está o presidente. Tenta-se piorar sua condição de estresse natural da doença, não sei se até querendo piorar seu estado de saúde. Deixo meu protesto. Acho que essa é uma atitude de que o Brasil ainda vai se recordar para que nunca mais aconteçam gestos desta natureza com desculpa de ser justiça. Para falar a favor, 1 minuto, deputado Osmar Terra. Senhor presidente, senhores deputados, eu queria aqui me somar aos colegas que fizeram um repúdio a esse ato de violência contra uma pessoa doente e uma pessoa com um problema grave de doença na UTI, entrar um oficial de justiça para intimar a pessoa, como foi feita com o presidente Bolsonaro. E o presidente Bolsonaro não é qualquer pessoa também, é o maior líder vivo hoje na política brasileira. Basta ver as pesquisas, basta ver o povo que ele leva na rua e quantos líderes que o perseguem não conseguem botar o pé na calçada. Então é um símbolo do desrespeito ao ser humano e do desrespeito a um líder político. Então eu queria deixar aqui o meu protesto. Isso não é justiça, isso é injustiça, né, que está se fazendo em relação, nas circunstâncias que está o presidente, de tentar piorar. Obrigado. Presidente, queria também me manifestar rapidamente. Piorar a sua condição de estresse natural da doença, tentando com isso até, não sei se querendo piorar o seu estado de saúde. Então eu queria deixar meu protesto. Acho que isso é uma atitude que o Brasil ainda vai se recordar disso, para que nunca mais aconteçam gestos dessa natureza, com desculpa de ser justiça. Um abraço. Obrigado. Obrigado. Missionário. Muitos brasileiros estão vivendo sob o jugo de uma ditadura em que seus direitos e garantias fundamentais estão sendo desrespeitados. O país tem presos políticos, tribunais de exceção e pessoas, jornais e sites censurados. A renda da Folha Política e também de outros canais e sites conservadores está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, em uma decisão que recebeu o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Toda a renda de mais de 20 meses do nosso trabalho é retida sem qualquer justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política, que há mais de 10 anos mostra os fatos da política brasileira e pode ajudar o jornal, doe qualquer valor através do Pix, usando o QR Code que aparece na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem enfrentando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático que quer controlar a informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Boa tarde. Isso já é uma citação e uma intimação. A citação é para tomar ciência dos termos da acusação e a intimação é para apresentar a defesa prévia no prazo de 5 dias. Tá? Eu tenho 5 dias para apresentar. Eu sei que a senhora precisa de justiça, por favor. Tá? Eu tenho 5 dias para apresentar a minha defesa prévia. 5 dias. É isso mesmo? O senhor é advogado, né? Não, não sou advogado, não. Não, digo assim, o senhor advogado tem esse prazo, né? Em nome do senhor, claro. Ele faz a defesa comigo. Sim. Ele vai perguntar para quem sobre a defesa dele? Comigo. Sim. A senhora tem ciência que a senhora está dentro de uma sala UTI do hospital? Eu conversei com os seus advogados, os diretores do hospital, que eu estou aqui mandada, né? Mandada por quem? Por isso que eu chamo mandado. Não, você está mandada por quem aqui? Mandado pelo Supremo Tribunal Federal. Não sou o Supremo. Federal. Quem é a pessoa do Supremo que mandou a senhora para cá? O senhor sabe quem é? Não, se eu sei. Não, eu quero ter certeza. O relator, por favor, qual é o nome dele?
Você sabe, está anotado aqui. Não, por favor, leia o nome dele também. Ministro Alexandre de Moraes. Então, o ministro Alexandre de Moraes deu a missão para a senhora vir ao hospital e tomar minha assinatura, isso mesmo? Eu falei para ele que esse mandato foi expedido dia 11 de dezembro, de abril. Aí dia 12, o senhor não estava aqui, esse mandato está parado desde o dia 11. Eu não tenho nada a ver, mas eu não sabia. Tudo no Supremo é secreto. Então não justifica. Esse mandado aqui, ele não está em segredo de justiça. Tudo é segredo ou secreto. Tanto é que eu não tive acesso, meus advogados tiveram acesso em grande parte dos autos. Inclusive a minuta do golpe. Ninguém tem conhecimento da minuta do golpe até hoje. Apareceu uma minuta lá, que é aquela da Casa do Antes, que é uma piada aquela lá. Vai ter uma nova minuta de golpe agora, que estaria no telefone do CID. O próprio Alexandre Moraes fala dela o tempo todo, mas não chegou para os advogados ainda. Mas o ministro tirou o sigilo dos autos. Bem, essa nova minuta de golpe não estão no sigilo que ele tirou. Porque é o seguinte, os inquéritos continuam. 6 anos de inquérito. O inquérito dura 6 anos. Vai durar mais quanto? Mais 10, mais 20? Tá, tudo bem. Então a senhora tem ciência que a senhora está dentro de uma sala UTI. O problema que eu tenho não é simulação. Eu levei uma facada há 7 anos e tenho problema até hoje. Graças a Deus me salvei novamente. Se demorasse mais um pouquinho, teria morrido. Tá? Tive um procedimento invasivo hoje de manhã, que não está funcionando, infelizmente. Vou para a sala de imagem agora, aplico contraste, etc. E eu poderia assinar mais tarde sem problema nenhum. Mas, como a senhora insistiu, não vou criar nenhum problema com a senhora. Eu estou trabalhando aqui, eu fui acionada em plantão. Eu sou a plantonista do dia, eu expliquei para os seus advogados, os diretores. Eu sou a plantonista do dia, eu recebi essa incumbência, né, de proceder a incumbência não, desculpa aqui, a senhora me disse missão. Tanto é que eu duvido. A senhora já intimou alguém numa sala UTI na sua vida? Eu estava explicando lá para as pessoas, 7 pessoas que vieram conversar comigo, entre os diretores e pessoas do jurídico, que assim, às vezes a gente entrega uma notícia que a pessoa não está querendo receber, mas às vezes a pessoa já sabe. Essas informações já estão na mídia. Então, assim, todos os outros que estão... Os advogados só sabem o que acontece quando publicam na mídia. Inclusive, inquéritos confidenciais, coisa secreta. Por exemplo... Mas não está secreto mais. Cadê o inquérito 13.000? A senhora não deve estar sabendo, a senhora não faz parte da Suprema, não sei como chefe dos plantonistas, etc. Bom, inquérito 13.000 de novembro de 2018, o Alexandre de Moraes classificou como confidencial, como secreto. Porque a minha acusação é que eu comecei a dar um golpe dia 29 de julho de 21, numa live onde eu ataquei o sistema eleitoral. Tá? Tudo começou lá, segundo a Polícia Federal e segundo o relator Alexandre de Moraes. Tudo começou lá. Agora, está faltando, né, já que atacar o sistema eleitoral, como eles me acusam, está faltando retroagir um pouco mais isso aí. Eu ataco o sistema eleitoral, a palavra certa não é essa, é critico. No mínimo desde 2012, eu apresentei uma emenda no passado, foi aprovada a emenda para ter um voto impresso, a senhora Dilma Rousseff vetou, o veto foi derrubado e depois o Supremo Tribunal Federal, acredite, por 8-3, diz que o voto impresso é inconstitucional. Eu quero o sistema eleitoral para o meu país igualzinho da Venezuela. Igualzinho do Paraguai. E não esse sistema que está. Isso é crime. Criticar o sistema eleitoral passou a ser crime agora. E tudo começou no telefone do CID, onde foram buscar um cartão de vacina com ele, pegaram o telefone. Eu peço por favor. Eu peço por favor. Eu peço por favor. Eu peço por favor. Foi pego um tal de cartão de vacina. Que depois o PGR sugeriu e o Supremo arquivou. Eu não respondo mais nada por vacina. E a origem disso tudo é o inquérito do cartão de vacina. Tudo tinha que ser anulado daí para frente. Por menos de 1% disso anularam a Nova Jato. O que
o seu relator quer? Ele quer me prender. Ele quer me condenar. Alguém tem dúvida disso? Alguém tem dúvida disso que ele quer? Acho que ninguém tem dúvida. Tá? Então o que acontece? A senhora não tem culpa de nada, por favor, me desculpe, se eu estou exaltado, me desculpe. Tá? Mas o que está em jogo não sou eu. O que está em jogo é o futuro do meu país. Eu apenas estou um obstáculo entre eu e o país. Eu e o país. Ele acha que me prendendo ou arranjando uma maneira de me tirar da vida pública, acabou já, acabou. Está tudo resolvido a questão do Brasil aqui. Não é assim. Eu nunca aceitei, né, os benesses do outro lado. Eu estou aqui. O que eu pretendo fazer? Continuar lutando. Não vou sair do Brasil, não vou fugir do Brasil, fique tranquilo, você não tem motivo para decretar a preventiva minha. Né? E o que eu quero é ajudar meu país. É só isso, mais nada. Isso é demais. Eleição sem Jair Bolsonaro é uma negação da democracia. Desculpa se eu não tenho culpa de nada, estou cumprindo ordem aqui, mas não é o caso nacional, por favor. O pessoal lá dos tribunais do rito também cumpriu a missão, botar os judeus na cama de gás. Todos pagaram seu preço um dia. Não vai ser diferente no Brasil o que está acontecendo aqui. É uma covardia o que estão fazendo comigo, com essas pobres coitadas, como a Débora e outros presos a 7 anos de cadeia. Tentativa de golpe, sem arma, sem tropa, sem liderança, sem dinheiro, num domingo, onde o Lula saiu cedinho para fugir do clima que estava armado, com esse pobre coitado, e foi para Araraquara. É um crime que estão fazendo contra a população brasileira, um crime que estão fazendo contra a democracia brasileira. Me desculpa se eu não tenho culpa de nada. É por isso que tem um processo. Agora os advogados alegam tudo que eles acharem que eles têm que alegar. E eles vão tomar conhecimento, igual tomaram conhecimento das gravações de 15 minutos para as pessoas que estão sendo presas de baciada por aí, de montão por aí. A senhora não tem culpa de nada, me desculpa, senhora, ok? Mas é algo pessoal. Estou terminando aqui. Porque, até eu queria que Sua Excelência, ministro Alexandre de Moraes, eu sei que não faz parte do rito. Por que, Vossa Excelência, já que tem tanta certeza que eu sou um golpista, né? Aqui, apesar de não ter estado aqui de 8 de janeiro, mas ter patrocinado do quebra-quebra em Brasília, que tal nós dois ao público, com toda a TV aberta, discutir esse processo todo, senhor Alexandre de Moraes? Todo esse processo, discutir, nós dois, aberta, não é igual a delação do CID, aquelas secretas, que vai mudando a cada novo depoimento, vai mudando tudo. Nós dois, já tem tanta certeza assim que eu sou um criminoso, vamos lá, TV Globo, a mesma coisa, 2, 3 horas ao vivo, para me acusar de tudo, de joia, de vacina, de baleia, tudo. Eu só quero meia hora, lógico que vou me defender, mas eu quero meia hora para falar do meu Brasil, que eu tenho uma proposta para o Brasil, para deixar esse povo parar de sofrer, que está aí, não podem comer nem ovo mais com esse governo. Olha só, imagine se eu tivesse o poder do Alexandre de Moraes. Eu ia quebrar o sigilo do ministro Benedito e perguntar para ele o que é a missão dada e a missão cumprida. Eu buscar trazer o Alexandre de Moraes para depor também. O que é isso aqui, Alexandre de Moraes? O que é isso aqui? Ou assim como outras autoridades do Supremo, perguntar o seguinte: interferimos sim, mas foi para o bem do Brasil? Ou seja, me tirar da presidência para botar esse cara que está aí, que está afundando o Brasil? Desculpa que está machucando aqui, desculpa aí. Então, peço desculpa, senhora, mais uma vez. Eu vou assinar, tá ok? Mas uma medida de força. Podia esperar mais algumas horas, mas assina, por favor. Pode colocar aqui. Qual hora, por favor? Hoje é dia 23 de abril. 12h47. Abril de 25. Que horas? 12h47. O nome da senhora, por favor? Cristiane. Cristiane, desculpa mais uma vez, tá, Cristiane? A questão do senhor também, ó, presidente, agora.
pega pra mim aqui. Né? É só isso? Vamos ver. Capitão.